Alô? Não está saindo áudio, eu acho. Olá, meus amigos, tudo bem? Por favor, está saindo, eu não estou ouvindo. Deixa eu ver se o padre. Olá, padre, pode. Tudo bem? Deu uma interferência aqui, uma coisa estranha. O senhor está me ouvindo? Eu não É, estou ouvindo. O senhor pode falar? Não está saindo eu, no fone. eu não falei nada ainda. O fone acho que não está funcionando, mas então deve ser isso, estranho. Você não está Mas ouvindo? agora sim, aqui no fone não estava saindo som. Ah, ok. Mas Ótimo, tá perfeito. tudo. Agora, passar esses problemas aí técnicos de sempre, né? É, Sempre tem um problema para acontecer. não Enfim, aparecendo aquelas orelhinhas de coelho, tá ótimo. é verdade, né? Daqui a pouco tá aí umas máscaras, né? Enfim, É, padre, é uma alegria muito grande estar com o senhor nessa noite e num momento tão decisivo para a igreja. Até depois eu vou reescrever ali o tema da live, mas aqueles que estão entrando agora, nós vamos falar um pouco sobre como viver espiritualmente este tempo, né, de crise, esse momento que nós estamos vivendo. Provavelmente muitos de nós já devem estar recebendo aí ou visualizando os decretos diocesanos que estão seguindo uma diretriz de Roma, na qual as igrejas permanecem fechadas na Semana Santa, algo que nunca ocorreu historicamente dentro da história da igreja, e é um momento no qual Deus nos pede algo, Deus quer nos mostrar algo, nada acontece por acaso. E talvez, né, nós tenhamos aí que adotar outras maneiras de viver espiritualmente, o tríduo pascal, de viver espiritualmente esse, esse momento do fim da quaresma, da Semana Santa, enfim. E eu gostaria que o padre pudesse nos ajudar aí com a sua sabedoria, as orientações, para que nós possamos lidar da maneira mais correta possível, que nós possamos viver espiritualmente esse tempo, sabendo que é um momento, isso vai passar, né? E que Deus, ele olha por nós em todo esse momento, enfim. então, quero agradecer ao professor Edmilson, né, de me ter convidado também. Acompanho o seu trabalho, né? Sou um dos divulgadores aí, gosto muito do seu trabalho, acho Muito obrigado, padre. maravilhoso. Muito... Eu acho que até aproveitando esse momento, porque é uma das coisas que mais é fonte de sofrimento para os jovens. Não só para os Uhum. jovens, mas principalmente para os jovens. Esse ataque que nós temos contra a nossa Santa Igreja e pegando como argumento a história da Igreja, né? Então, argumentos falsos. E quando a gente conhece a história da Igreja, nem que seja um pouco, a gente começa a se aprofundar, a gente se apaixona de tal forma que a gente pergunta como não ser católico, né? Como é Exatamente. capaz da pessoa? Então, isso é uma coisa absurda, né? E então, assim, eu admiro, né, que Deus abençoe aí o seu Amém. trabalho. Acho uma coisa muito importante para o nosso tempo, né? Esse tempo de fake news. Engraçado que você sabe muito mais do que eu, né? Que a fake news contra a igreja vem desde dos Atos dos Apóstolos, né? Mas, desde os judeus lá que disseram que Jesus ter os sido roubado o apóstolos corpo, né? exatamente, exatamente, tinha escondido o corpo, vem desde lá. Para nós, fake news é normal, a gente é acostumado com isso, né? Já, já estamos acostumados a lutar contra isso, é verdade. Pois é, o mundo que está aprendendo agora. A gente já sabe isso aí, né? Infelizmente. Então, assim, para combater a fake news é a verdade, né? E Cristo é a Uhum. verdade. Então, falar a verdade é falar de Cristo. Cristo é a verdade, né? Então, a verdade precisa resplandecer. Então, quando a verdade resplandece, as pessoas são iluminadas por ela e são atraídas, né? Pela verdade. Então, isso é fundamental, né?
Uhum. Mas, pegando assim, começando assim com uma palavra que você falou aí no começo, na homilia da missa de ontem, eu falava exatamente sobre isso. Estamos vivendo um tempo muito estranho, único, porque nunca, eu falo exatamente isso, nunca na história da igreja, Uhum. nunca, desde o do início, houve um tempo em que a Páscoa foi proibida. Mas, Exatamente. e o pior, proibida pela própria autoridade da igreja. Né? Assim, eu até comentava, a Páscoa ser proibida em lugares pontuais, sim. Por exemplo, a Páscoa é proibida na China comunista, na Coreia do Uhum. Norte, né, nos países comunistas, nos países muçulmanos, é claro que é proibida. Mas ser proibida nos países cristãos, né? Então, é algo que a gente... Estamos vivendo um tempo muito diferente, né? Não saberia dizer a dimensão, mas é algo muito grande. E com certeza Deus quer nos falar a respeito disso. Aquela imagem do Papa, aquilo foi muito forte, né? Aquela imagem do Papa subindo a ladeira até a cruz. Então, que recordou a muitas pessoas no mundo inteiro, né? O terceiro segredo de Fátima. Apesar de que Uhum. já foi falado no pontificado de João Paulo II, que realmente, né, foi no dia 13 de maio que ele foi alvejado e tem toda aquela confirmação, né? Mas é como se ainda tem pedaços de toda aquela história a se cumprir, né? E foi muito evidente aquele pedaço do Papa com o andar vacilante, Uhum. exatamente como descreve lá o segredo, subindo um monte, atravessando uma cidade cheia de cadáveres, até a cruz. Quer dizer, era mais perfeito do que aquilo, né? Parecia que estava descrevendo. Então, existe Uhum. algo que Deus quer nos falar, eu acho, a respeito de tudo isso. Então, assim, eu refletindo um pouquinho, assim, a gente pode ir conversando, você pode também, né? Claro. Obviamente você vai, né? Mas eu tenho refletido, assim, sobre isso e visto também alguns vídeos até do Padre Paulo, algumas boas reflexões, né? Nesse tempo. E uma das coisas que me toca muito, acho que é o fundamental disso, é nós vivermos esse tempo não como pessoas mundanas, mas como pessoas de fé. Somos pessoas de fé. O que é que significa ser pessoas de fé? É ver a realidade do mundo com o olhar de Deus, né? Deus que é o Senhor da história, tem o mundo em suas mãos, nada escapa às mãos de Deus. Tudo está dentro do desígnio de Deus, inclusive o mal, né? E eu acho que, pegando o gancho de outros que já falaram, né, evitar dois extremos, o extremo conspiracionista, né, de, de, de querer encontrar teorias da conspiração, coisas muito mágicas, muito, talvez até um pouco exageradas, né? O mundo vai se acabar, eu acho que... Bom, pode se acabar hoje, né? Pode ser a última live do mundo, pode ser essa. É uma Tem, responsabilidade. olha só, né? Pode ser a última live do mundo, essa daqui, né? Porque na verdade, né? Essa doutrina da igreja, nós devemos estar prontos hoje, não é? A gente tem que estar pronto agora. Não é, daqui a... quando acontecer tal coisa. Não, hoje eu tenho que estar pronto hoje, porque mesmo que não seja a parousia, pode ser o meu encontro com Jesus, né? Então isso é muito importante. Então, assim, acho que não é ficar criando, agora o mundo acaba. Não, a gente já passou na história, e aí você pode aí aprofundar esse ponto. Tantos momentos esse daqui é uma fichinha. Você pensar as pestes negras que já tiveram, né? Foi mais de um, né? Uhum.
as pestes que a Europa já teve, a Europa cristã já teve, que não durava, estamos tristes, estamos 15 dias em casa. E quantos anos durou a peste negra? Né? Anos, né? Anos. E numa situação que não tinha solução. Hoje a gente tem esperança, vai criar uma vacina, vai criar um comprimido, a gente vai ficar em casa, vai resolver. Naquela época não tinha essa história de ficar em casa, vai resolver, vai criar um comprimido, vacina, não tem. É esperar a morte, né? E as técnicas que eles tinham pioravam cada vez mais, né? Porque eles nem sabiam que vinha da pulga do rato, não tinham nem noção de que vinha da pulga do rato. Mas, enfim, a igreja passou por momentos muito difíceis. Então, o que é que eu queria concluir aqui com esse primeiro pontinho, né? É não criar muitas ideias conspiracionistas, ou que o mundo vai acabar agora, porque está acontecendo isso, porque já aconteceu coisas muito sérias no passado. Mas também não ficar focado no material. Né? Assim, não, a gente é só uma doença, ou então vamos ter apenas prejuízos materiais, isso aqui não vai influenciar em nada na nossa fé. Eu acho que não é bem assim. Porque Deus não é o autor do mal, mas ele se utiliza do mal para nos falar também. Né? E para tirar um bem maior para a nossa vida. Então a pergunta que eu faço agora é: qual é o bem maior que Deus pode tirar desse mal coletivo? Porque Deus tira um bem maior dos males da minha vida. Uma doença que eu passo, um desemprego, né, um filho doente, sei lá, alguém que eu convivo no trabalho que eu não gosto, e tantas outras coisas que eu devo me aproveitar disso para ser mais santo. Né? Pronto, agora é um mal coletivo. Então, qual é o benefício coletivo, além do pessoal, que isso pode trazer, e que eu, como cristão com fé, posso tirar disso, né? O que é que você... Já falei demais. Não, capaz, Padre. É até essa questão que o senhor comentou sobre a gente, como católico, sempre deve ter um olhar que a providência divina, ela conduz todas as coisas. Isso havia muito... Essa visão havia muito fixa, por exemplo, no mundo medieval. Tudo está sendo conduzido pela providência divina. Então, se estamos nessa situação, uma situação de fato inédita, que a gente estava comentando no início, porque se nós pegarmos ao longo de toda a história os períodos das piores perseguições no início da Igreja Primitiva por Nero, Diocleciano, Décio, Átila, depois todo o confronto entre os bárbaros medievais, Napoleão Bonaparte, a tentativa de domínio dele por parte da Igreja, Felipe o Belo, reis, Henrique VIII, Stalin, Adolf Hitler, enfim, várias pessoas ao longo de toda a história tentaram controlar a Igreja, né, e não conseguiram, e nunca conseguiram fechar as portas dela. E hoje nós estamos num momento que a Igreja está de portas fechadas, né? Mas a providência divina conduziu isso. Agora, Deus quis isso? Talvez não, mas Ele permitiu. O sofrimento ele sempre vem com uma permissão de Deus. E se a gente olhar, por exemplo, para momentos históricos que a gente lembra muito agora, nesses momentos de peste, se vem com todos os acontecimentos medievais, né? Por que a peste negra ocorreu na Idade Média? E se nós formos lermos, por exemplo, as cartas de Santa Catarina de Sena, Santa Catarina de Sena dizia que era pelo pecado dos reis católicos, ingleses, o rei inglês e o rei francês, que deixaram de atender o chamado do Papa de lutar nas cruzadas, que essa peste veio. E tinha um outro santo, sempre esqueço o nome dele, mas enfim, São Vicente Ferrer, que também dizia a mesma coisa, fez inúmeras pregações públicas, dizendo, até ele comentava que o mundo acabaria em 1400 se as pessoas não fizessem penitência e não colocassem cinzas nas suas cabeças. E
E o pessoal começou a fazer penitência, penitência, e chegou 1400 e o mundo não acabou. E perguntaram a São Vicente Ferre, então, o mundo não acabou, é porque a penitência e a ação de vocês fez com que se alterasse o momento. E é exatamente isso que pode acontecer. A nossa ação aqui, nesse momento, pode alterar o futuro. E a gente tem que perceber essa ação da providência. De todo mal superabunda uma graça, né? Vai dizer o próprio São Paulo. Então Deus quer tirar algo de bom. Eu me recordo muito daquele sermão de Santo Antônio, quando ele comenta o Salmo 80, onde está descrito que Deus alimentará o seu povo do mel extraído da pedra. E daí Santo Antônio, ao pregar, ele comenta que a pedra é o sofrimento e o mel é aquilo que sai da dor, sai do sofrimento, é o alimento, Olha que é a bonito. virtude. É muito bonito aquele sermão de Santo Antônio. E então a gente tem que ter essa percepção de poder ver o sofrimento, ver essa permissão inédita dentro do nosso momento, mas Deus permitiu, e Ele quer algo individual de nós, quer algo no coletivo também, e a gente precisa entender isso, entender que não é um momento para ficar xingando a igreja nas redes sociais, um momento para ficar brigando com as pessoas, um momento para ficar perdendo tempo olhando série e dormindo, né? Mas talvez Deus tenha dado um tempo maior para até mesmo a gente rezar, né? Olha, Edmilson, você estava falando aí, e eu fiz um elenco de coisas que, que aconteceram no mundo nos últimos poucos anos. Vamos pensar só aquilo que é mais próximo da nossa realidade. Blasfêmia na Netflix, blasfêmia no carnaval, profanações das igrejas, profanações das feministas, das imagens sagradas, idolatria, enfim, são tantos acontecimentos de pecados gravíssimos contra os sacerdotes, dos sacerdotes também, né? Heresias, abandono do ministério, são tantas coisas que a gente até pergunta, Deus está demorando para sua mão pesar sobre nós. Tantos avisos da Virgem Maria. E eu dizia, em uma das lives que eu fiz, não sei aonde que eu falei isso, que tem tanta coisa, né? Mas eu dizia assim, olha, mas pensando em nós católicos, sem pensar no mundo, né? Que aqui no Brasil, por exemplo, quantas coisas horríveis foram feitas. Mas pensemos em nós católicos. Como é a nossa missa dominical? É uma missa onde as pessoas estão lá com piedade, estão lá silenciosas, estão rezando, não faltam de jeito nenhum, ficam até o final, ou é tudo o contrário? As pessoas vão com imodéstia, onde as pessoas vão conversando dentro da igreja, onde as pessoas não veem a hora de acabar para sair correndo. Tem gente que não espera nem o padre dizer, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Tem até aquela piada que o padre diz assim, ide em paz, o Senhor vos alcance. Né? É A pessoa já verdade. está longe. A pessoa toma comunhão, já sai mastigando a comunhão, já vai embora. Vai-se embora, né? E quantas pessoas por uma viagem, porque chegou uma visita, porque o feijão queimou, por qualquer desculpa, estou cansado, queimado do sol, qualquer desculpa, o Faustão tá legal, não vai para a missa, né? E provavelmente são essas mesmas pessoas que hoje estão criticando a igreja, né? Quantas pessoas, por exemplo, existem os pecados graves do clero? Sim, existem. Eu não vou tapar o sol com a peneira, vamos falar a verdade, né? Mas eu nunca vi tanto anticlericalismo partindo dos próprios leigos. Os próprios leigos, em vez de defender os seus pastores, são os primeiros a atacarem, a espalharem os pecados dos padres na internet, em todo canto. Né? Em vez de defender, em vez de rezar, em vez de se penitenciar. Então, essa é a primeira coisa. Eu me pergunto, as pessoas estavam
sendo dignas do santo sacrifício da missa, né? As pessoas estavam merecendo a missa, nós estávamos merecendo a missa. Será que isso não é uma oportunidade para a gente revalorizar a missa, pensar, veja, o que acontece com o mundo, o que acontece com a sua alma, o que acontece se o sol do mundo for tirado. A missa não foi cancelada, ela continua, eu continuo celebrando todos os dias, mas não está mais pública, né? São pouquíssimas, tem 2 pessoas que estão assistindo a minha missa. Mas quantos pecados não ocorrem cotidianamente, semanalmente, em todos os lugares, contra a Santa Missa. Né? Entendeu? Isso que o senhor veio falando me lembra muito do Antigo Testamento, quando o povo de Israel ele era dominado por um inimigo, ou ele perdia uma batalha, eles percebiam que o resultado da batalha, da derrota ou daquela dominação era por causa do pecado que eles haviam cometido. Então, a gente observa em vários momentos do Antigo Testamento que Deus permitiu que Israel fosse dominada pelos babilônicos, fosse dominada pelos persas, fosse dominada pelos gregos, pelo Império Romano, enfim, porque eles não tinham fé, não valorizavam aquilo que eles tinham, né? E às vezes a gente precisa perder para dar valor, né? Tem esse ditado também. Vamos pensar na confissão, por exemplo. Né? Quantas pessoas se confessam de qualquer jeito, pecam achando que vai dar tempo. Não, vou pecar aqui, mas vai dar tempo, porque o padre está lá na paróquia, se não tiver ele, eu vou para outro. Entendeu? E por mais que às vezes a gente medite, eu mesmo faço muito essa meditação, você não sabe se você vai viver até a próxima confissão. Né? Só que agora é uma realidade. Eu digo para você que está aí, você não sabe se você vai viver até a próxima confissão. Né? Você que está assistindo essa live. Você não sabe por quê? Porque não tem mais padre para confessar. E aí? Você vai continuar brincando de pecado? Você vai continuar brincando de eu vou pecar agora porque depois me confesso? Porque agora não é só quando eu ficar velhinho. Não, você pode morrer agora de coronavírus. Entendeu? Então, assim, faz com que a gente caia. E nós vivemos um momento de perseguição de um inimigo invisível, que é o chicote de Deus. Né? Satanás é o chicote de Deus, né, para castigar o seu povo. E diz a palavra de Deus, eu repreendo e castigo aqueles que amam. Né? Lá no livro do Apocalipse. Então, eu acho que a nossa visão espiritual é essa, que eu disse logo no começo. Qual é o proveito que nós podemos tirar disso para a nossa alma? Né? Qual é o proveito que nós, padres, que estamos distante do povo, celebrar uma missa dia de domingo? Foi muito chocante, assim, no domingo, quando eu fui celebrar a missa, eu olhei para a igreja vazia. É uma sensação muito estranha, passar o domingo inteiro em silêncio. Não tem criança no catecismo, não tem senhoras do apostolado da oração, não tem ninguém. Né? É muito estranho isso. E as pessoas pensam que a gente está aqui se divertindo, né? Acho que a pessoa não tem noção de que para nós aqui é um sofrimento, que as coisas estão assim. A gente tem medo que algum paroquiano morra, que um paroquiano, sei lá, não tenha acesso. O sacrário está cheio de hóstia. Quando eu pego o sacrário, eu dou uma comunhão, né? Nisso só tem uma pessoa para comungar. Eu pego aquela âmbula enorme, cheia de hóstia, eu digo, meu Deus, isso aqui deveria ter sido consumido tudo já. Todas essas pessoas que não comungaram estão aqui, dentro do sacrário. Entendeu? Cada hóstia dessa já deveria ter sido consumida por uma pessoa. Dignamente, só Deus sabe. Né? Mas elas agora estão aqui dentro do sacrário. Não sei se você faz essa reflexão, né? Essas hóstias não deveriam estar aqui, mas elas estão aqui. Né? Então Deus quer nos falar alguma coisa. Eu acho que
exatamente esse acordar para a realidade espiritual. Isso eu digo nós católicos, mas o mundo precisa perceber, e eu acho que vai servir para perceber, que eles não são invencíveis, eles não são imortais. O mundo se dobra diante de um vírus invisível. O mundo que não se dobra diante de Jesus, que blasfema Jesus, Nossa Senhora, a Igreja, né, que tem fúria contra a Igreja, né, a um Deus amoroso, agora esse mundo ele se prostra diante de um demônio invisível, que ele não sabe onde está, é desesperador, porque é como se fosse lembra da última praga do Egito, né? O anjo da morte, ele vai passar, ele pode estar aqui nesse celular que eu pego, ele pode estar aqui, ele pode estar em mim, na minha roupa, no meu cabelo, em todo canto, né? E ele pode tirar a minha vida, ou seja, eu não sou eterno, eu tenho que lembrar de Deus. Eu acho que tem esse olhar que a gente tem que ter, um olhar também de esperança. Deus não permite o mal para não tirar dele um bem maior, né? Então Deus vai tirar um bem maior de tudo isso para quem aproveitar. Porque aí aqui eu queria até que você também pudesse completar o que eu vou falar. Nas grandes perseguições, nas pestes e nas outras grandes calamidades, existem dois tipos de pessoas que saem dela: os santos e os traidores, né? Os santos e os traidores. Então, eu estava lendo sobre a peste espanhola, né? Que não era espanhola, na verdade, era americana, né? Mas essa é chinesa e não tem como negar, né? Exatamente. Essa é chinesa, né? Mas eu estava lendo sobre a peste espanhola e num canal leigo, nada a ver, que nem é católico, nada a ver com a igreja, falando mal aí do presidente mesmo. Eu estava olhando esse site lá, e ele dizia, e ele, no vídeo ele falava assim: quem mais morreu na cidade tal, que foi uma grande imortalidade, foi na Filadélfia, nos Estados Unidos, foram freiras e seminaristas. Né? Mas por quê? Porque são aqueles que foram ajudar os doentes. Né? Então, em todos esses momentos, a gente vê morrendo quem? Padres, freiras, religiosos, religiosas. Né? Porque a caridade de Cristo faz com que eles vão lá ajudar os doentes. Olha quantos padres morreram na Itália. Tudo bem, a Itália, o clero é idoso, né? Tem toda aquela questão. Mas eles não teriam morrido se tivessem se resguardado. Mas eles foram lá. Né? Eles foram lá atender. Então, em todos esses momentos, e aqui eu peço até que você complete, né? De grande calamidade, a gente viu grandes santos operando grandes caridades, né? Santa Catarina de Sena é uma delas, né? Então, grandes santos, São Dom Bosco, enfim, todos esses momentos a gente vê. Então, eu acho que esse aqui, para concluir assim o meu pensamento, é o segundo ponto que a gente pode tirar de proveito. O primeiro, valorizar os sacramentos. O segundo, crescermos na caridade. A fé e o amor. Entendeu? Crescermos na esperança, porque não é para este mundo, a vida eterna, isso vai passar, e se não passar, estaremos com Jesus. A esperança, que é a esperança das coisas eternas. A fé, né? A nossa fé em Deus, especificamente aqui a fé nos sacramentos, mas a caridade. A caridade da igreja vai ser o grande testemunho, não só agora, mas depois. Porque aqui a gente tem dois problemas. A gente tem o vírus e a gente tem a pobreza. A gente não sabe quem vai matar mais. Se é o vírus ou se é a miséria que esse... Sim. Né? Mas nessas duas ocasiões vai ser a igreja que vai testemunhar o amor de Deus. Agora já está testemunhando. Né? E depois também. Eu tenho um amigo meu na Itália, que todo dia eu falo com ele, ele disse para mim: se padre, todas as paróquias da Itália já estão fazendo coleta de alimentos para os pobres que virão. Olha só.
Uhum. né? Vi uma outra reportagem também, acho que da ACI Digital, que é o católico, né? Não, Uhum. é ACI, né? É isso. Eu não lembro qual é o nome direitinho. Mostrando a comunidade Sant'Egidio, lá em Roma, que cuida das pessoas de rua. Então tá todo mundo trancado, mas eles estão lá cuidando das pessoas que moram nas ruas, mesmo com perigo de contágio, dando comida para eles, ensinando eles a passar álcool gel, lavar as mãos, proteger para que eles sejam protegidos. A igreja está lá, né, sendo testemunha de amor. E é isso que a gente precisa, né? Renovar. Enquanto o senhor comentava isso, eu lembrei daquela famosa frase de Orígenes, quando ele comenta as perseguições nos 300 primeiros anos da igreja, que ele diz que nos momentos de perseguição, nos momentos de sofrimento, vamos dizer assim, ou você vira idólatra, ou você se torna Marte, né? Se torna santo. Porque não tinha como você estar em cima do muro. Não tem como você ser agora não tinha como você ser um católico morno, ser um católico bunda mole, vamos dizer assim, meia boca. Ou você era, ou você não era. Não tinha jeito. Quando chegava a espada, né, diante da cabeça do cristão, do católico ali pego, ou ele dava testemunho de fé e morria, derramava seu sangue pelo Cristo, ou ele abandonava a fé e seguia a sua vida. E é exatamente isso que acontece. Na história, a gente percebe isso até mesmo quando vem algum sofrimento individual. O sofrimento ele sempre vem como uma espada que separa o trigo do joio, vamos dizer assim, né? Retira as máscaras, porque às vezes nós estamos achando que somos boas pessoas, que somos bons católicos, mas tudo está bem. Quando bate o problema, né, daí a gente fica desesperado e já começa a esbravejar, mas cadê Deus? Onde está Deus nesse momento? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite que eu perca o meu emprego, que uma pessoa da minha família adoeça, que alguém morra? Porque as pessoas não percebem, né, não tem essa percepção que o sofrimento ele quer dividir, ele quer separar, ele quer mostrar. Então, com certeza, esse atual momento ele vem com isso, sem dúvida, vem com o objetivo de fazer com que aquele que está forte fique mais forte ainda e aquele que talvez esteja fraco possa desistir, porque é isso que aconteceu sempre em todo o tempo da história da igreja. E a peste negra, a gente pega, por exemplo, quem morreram 2/3, um terço, perdão, da população europeia. Veja só, quem mais morreu nesse período foram os bons e, os católicos, né, os santos. Por quê? Porque os bons não tinham medo de ajudar o próximo. Então, eles atendiam a pessoa que estava com a peste, eles socorriam ela, atendiam, davam comida, alimentação. Aquelas pessoas que fugiram, que foram para as florestas, que se esconderam, que foram para as cavernas, essas sobreviveram. E quando elas retornam, elas se deparam com um mundo totalmente diferente. Até a gente percebe que, por exemplo, a monarquia na Idade Média, ela era uma monarquia familiar. Nós tínhamos um rei por causa daquela família. E por causa que a minha família anterior fez um voto de vassalagem àquele rei, isso se perdura durante o tempo. Quando desapareceu essa família, ela morreu, todos eles morreram, a peste matou todo mundo. Quem é o rei agora? Então começa a surgir um poder político absolutista. Até mesmo aquela profissão de provar a comida antes do rei, provar a bebida antes do rei para ver se não estava envenenada, ela surge depois da peste negra porque aquele que se dizia rei, ele não era legítimo. Ele tinha usurpado o poder, ele tinha chegado ali naquele castelo, visto tudo aquilo vazio, e de repente, eu sou o rei, eu que mando aqui.
Mas por que você é o rei e não eu sou o rei? Então o outro tentava matar. E se Nossa, aplica a política do antigo regime, a política absolutista, que é muito mal interpretada porque alguns acham que a Idade Média inteira foi desse jeito. Não, isso foi na Idade Moderna, já foi no século XV que inicia esse modelo, porque era um poder absolutista. A própria decadência do clero, a gente olha um clero que era extremamente santo, católico no século XIII, um clero firme, sólido, não tinha questões de poder, não tinham as questões de avareza, o Estado não controlava o clero, era o poder temporal, era o poder espiritual que conduzia ao mundo medieval. E quando acaba a peste negra, o que acontece? Os melhores padres, os mais santos morrem, sobram, em sua maioria, os piores. E o que acontece? Uma decadência no próprio clero. A gente pega o século XV, o clero vai começar a receber influência do pensamento renascentista, vai começar a se abrir para a interferência do poder político estatal, do poder político local, temporal, não fazendo as vontades daquilo que Deus queria, enfim. Então a gente percebe que ocorreu exatamente isso, né? Que os mártires, o sofrimento, ele vem e tira os melhores, né? Enfim. vamos ver, eu acho que a gente é cedo para dizer o que é que nós vamos tirar disso, né? Porque isso é algo Né? muito grande, é algo muito extraordinário. É o que Deus quer falar com essa ausência da Páscoa. O que é isso, né? É algo muito grande. Mas assim, o que a gente pode é viver isso que a gente comentou aqui, né? Ser santo agora, né? Aumentar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Com Não dá para deixar para amanhã, né, padre? Não, tem que ser agora, né? Tem que ser agora. E a gente percebeu o quanto é urgente a nossa conversão, né? A gente ficava só, é urgente, mas daqui a alguns anos, é urgente, mas eu me confesso depois, né? E aí, e se não tiver mais, né? De repente a gente percebeu que pode não ter, né? E aí? E é possível viver a santidade, né, sem os sacramentos? É possível. Os padres eremitas, né, os Santo Antão, os grandes eremitas viviam durante anos sem os sacramentos, mas eles tinham uma ação, uma decisão muito firme de vivência da fé. E talvez seja isso que Deus queira nos mostrar, né? Essa decisão de agora, que a gente não dá mais para esperar. A gente tem que mudar de vida, a gente tem que se converter, tem que buscar a nossa santidade. Não dá mais para perder tempo com pensamentos inúteis, com coisas inúteis. Lembro agora de Santa Teresa que ela foi meditar uma vez diante da cruz do Nosso Senhor e ela perguntou para Cristo, né, por que tanto sofre? E ele respondeu, pelas suas conversas inúteis no locutório. Nossa. Então, você para assim e pensa, meu Deus, né? Veja, está na hora da gente usar o nosso tempo, né? Esse é o grande talento que Deus nos deu, o tempo, que a gente possa conduzi-lo para Deus, né? Para aquilo. Enfim, não sei, o pessoal estava perguntando se a live vai ser salva, sim. Ela vai ser salva, eu vou disponibilizar a live lá no grupo do Telegram. Então, quem não me segue, meu nome é Edmilson Cruz, sou professor de História da igreja, e no meu perfil tem um link lá onde você clica e você vai ter acesso ao grupo do Telegram. Lá você vai ter acesso a áudios e às outras lives também que a gente está realizando nessa semana. E até amanhã a live do Padre Leonardo já vai estar lá disponível para vocês. Legal. Enfim, Padre, não sei se o pessoal tem alguma dúvida aí, se quer fazer alguma pergunta. Enfim. Tá difícil achar aqui, porque no celular. Foram muitos comentários, enfim. Pois é. Mas eu acho que é isso, Padre. Nós
vivermos esses pontos que o Senhor colocou, né? É a vivência das virtudes, a busca pela santidade e ter esse amor aos sacramentos, é um amor maior, né? Ter esse desejo do sacramento. O ardente desejo. Só, por exemplo, lembrando só para concluir a questão da comunhão espiritual. Quantas pessoas não sabiam nem que Ótimo. existia comunhão espiritual? E é interessante porque o catecismo da igreja, quando vai falar de comunhão espiritual, catecismo antigo, catecismo de Trento, eu acho, Concílio de Trento, vai falar o seguinte, que você pode comungar de duas formas, comungar materialmente e comungar espiritualmente. Se você comunga materialmente, você pode comungar sacrilegamente, porque você recebe a hóstia, mas você não está digno de receber a hóstia, né? Uhum. Mas o que a igreja pede, né? Qual é a melhor forma de comungar? É comungar materialmente, né? Sacramentalmente, receber a hóstia, e espiritualmente, ou seja, receber a hóstia com o coração preparado. Enquanto tantos comungavam 6 vezes por ano, 12 vezes por ano, uma vez por mês era uma coisa assim extraordinária. E, no entanto, eram grandes santos. Por quê? Porque sabiam comungar espiritualmente. Então, quantos católicos eram, desculpa a expressão, papa hóstia, né? Comungavam, mas... né? E agora estão fazendo o exercício de aprender a comungar espiritualmente, porque se não for com ardente desejo de se unir a Jesus, a comunhão espiritual nem existe. Não acontece. Né? Uhum. Entendeu? Então, com certeza, Exatamente. a gente vai tirar muitos benefícios, né, com relação ao temor de Deus, né, de temer mais ficar sem confissão, por exemplo, e tantas outras coisas. Até a própria contrição perfeita, né, que ela Contrição só é perfeita. válida se você tem uma renúncia total ao pecado. Sim. Não adianta você se confessar, padre, pequei, mas já pensando que na semana que vem tu peca de novo, daí eu venho aqui, não tem problema. Na confissão perfeita, não, você tem uma renúncia, você tem que ter a renúncia total, que nem na confissão as pessoas acham que só o ato de falar para o padre o pecado, sem ter a renúncia do pecado interior, a confissão ela até era inválida, porque você precisa dessa renúncia. Então a pessoa agora ela está tendo que aprender, né? Aprender. E a renúncia por amor a Deus, porque Isso. você vale se você tiver com medo do inferno. Mas agora, olha, veja bem, agora, hoje, no momento que nós estamos vivendo, você só se salva pelo amor. Né? Você não se salva pelo medo, você não se salva de qualquer jeito, você só se salva se você desejar ardentemente ter Jesus e renunciar de todo o coração ao pecado por amor a Deus. É a única forma de você comungar e ter o perdão. Né? Então, veja como é como um apelo de Deus. Você tem que se converter. Né? Não está mais tempo de brincadeira. Quem sabe isso aqui não é apenas a preparação para tempos piores. Uhum. Exatamente. Quem sabe? Não sei. Quem sabe? Não sei, mas quem sabe. Né? Porque tempos piores já existiram no passado. Será que não podem voltar? Se nós não fizermos penitência, quantas vezes Nossa Senhora falou, quantas vezes Deus tem apelado, se nós fizermos penitência e nos convertermos agora, pode ser que Deus esteja nos poupando de algo pior. Como, né, na época de São Vicente Ferrer, como você falou. Não é verdade? Enfim, exatamente. Nós temos que estar preparados agora. Não saberemos o que vai vir. Não saberemos. Enfim. Eu acho que é isso, padre. Muito obrigado. Fico muito feliz por o senhor ter disponibilizado o seu tempo aí para essa conversa, por essa ajuda também, por essa condução espiritual. Que Deus abençoe muito o seu sacerdócio. Estamos rezando por você aqui, eu e a família. Que Deus conduza tudo. O pessoal também que está aí na live, amanhã tem outra live com o Tiba às 9 horas. Olha que legal. Construindo famílias fortes, falando um pouquinho, continuando um pouco. Ontem teve com o professor Felipe Neri, hoje com o padre, amanhã com o Tiba. Então a semana inteira aí vão ter lives. Muito bom.
só pessoal grande aí para Eu falar com a eu gente. vou pegar lá no Telegram, que eu quero ver esse negócio aí E- depois. As que Isso é passaram, né? isso. Vou pegar lá. Isso. E, enfim, terão outras lives na quinta também, na sexta, enfim, a gente enquanto puder, vai ser, até chegar a última aí do dia, Aproveitemos mas bem o enfim, tempo, né? exatamente. É Porque os isso, dias padre, são muito maus. obrigado. Pois um grande abraço, olha, que Deus abençoe o seu ministério, como eu falei no começo da live, né? Nem todos estavam, né? Você faz um trabalho maravilhoso, mostrando a verdadeira história da igreja, né? E principalmente nesses tempos de tanta perseguição intelectual que nós sofremos, né? Perseguição das mentiras, fake news, né? Então que Deus É, abençoe esse teu trabalho que é um trabalho de evangelização, né? Não é só uma aula, mas é levar a luz da verdade. Isso é muito importante. sim. É isso, padre, sua bênção. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau.